Bem, vamos lá. Voltando, acredito que vocês estão vendo aqui minha tela. Deixa eu ver se eu acho aquelas listas de exercícios que eu mandei para vocês. Se não tiver aqui, está na minha pasta downloads. Estamos voltando. Bem, eu acredito que vocês estão vendo a minha tela. Se por um acaso não estiverem vendo a tela, avisa, por favor, pelo WhatsApp. Mas acredito que vocês estão vendo. Nós temos duas listas para vocês fazerem para a prova. O objetivo dessa monitoria aqui, que isso aqui não é a aula da disciplina, apesar de eu ter falado de números quânticos, eu já tinha falado aquilo, né? Eu só fiz uma revisão para vocês relembrarem, porque isso vai ser cobrado na prova e vocês vão precisar daquelas ferramentas. Quando a gente fala dessa lista de exercícios, né, não sei se vocês tentaram fazer ou não, mas eu vou tentar destrinchar o que eu estava cobrando e o que eu esperava que vocês estudassem dessa lista. Por exemplo, a questão número 1, ela está pedindo para propor uma descrição para o modelo atômico de Dalton, que foi aquele primeiro modelo atômico mais simples, onde o átomo ficou realmente elucidado, era uma ideia filosófica de antes de Cristo, e foi só através da lei de Lavoisier, aquela famosa na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e também pela lei de Proust, a lei das proporções definidas. A gente até brincou na sala, a gente colocou assim para fazer uma receita de bolo. Essa receita ela vai me gerar meio quilo de bolo. E agora se eu quiser fazer um bolo de 1 quilo, aí a gente brincou com as proporções, né? Para fazer aquele bolinho tradicional, meio quilo, a gente usava 3 ovos. Se a gente quer dobrar a receita, agora a gente vai usar 6 ovos. Ao invés, sei lá, de uma xícara de leite, vai usar 2 xícaras de leite. Essa lei das proporções definidas foi estudada pelo Proust e essas duas leis, tanto a de Lavoisier quanto a de Proust, foram as chamadas leis ponderais, na qual o Dalton suportou para poder criar a teoria do modelo atômico, que o átomo seria uma esfera homogênea, indivisível, indestrutível, neutra, que seria a composição de toda a matéria que nós conhecemos. Tudo seria feito de átomo. Nós falamos aqui também, na número 2, uma descrição para o modelo atômico de Thomson, conhecido como o modelo do pudim de passas. A gente falou de alguns experimentos que o Thomson fez, os experimentos com raios catódicos, né, no qual eu até mostrei um videozinho para vocês, na qual ele conseguiu fazer umas brincadeiras com um clarão que aparecia dentro de uma ampola de vidro. Ele fazia aquele clarão, aquele raio ser atraído, ser repelido, e ele acabou descobrindo que aquele clarão que ele via, aquele raio, nada mais era que elétrons, né? Ele batizou de elétrons, era uma partícula de carga negativa. E, obviamente, a gente sabe que uma tomada sempre tem pelo menos 2 pinos, né? O positivo e o negativo. Então, na época, pela física da época, a gente sabia que a eletricidade era movida por cargas positivas e negativas. Se ele descobriu uma partícula que tinha carga negativa, obviamente o átomo, para ser neutro, precisava também da partícula positiva, que futuramente foi chamada de próton. Mas o Thomson elaborou o conceito de carga elétrica no átomo, só que ele até tentou explicar uma forma de organização dos elétrons do átomo. Ele colocou no artigo dele que os elétrons ficariam no átomo em uma espécie de anel. Mas ele não tinha como explicar. Então,
Tipo assim, o modelo atômico dele ficou reconhecido pela comunidade científica, mas ficou conhecido como um modelo de átomo que não se sabia a organização das partículas. Por isso que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Pudim de passas que é um bolo britânico, né? Muito mais parecido com o nosso panetone do que o nosso pudim de leite condensado. Beleza. Aqui, na questão número 3, fala do modelo atômico de Rutherford, ficou conhecido como modelo planetário. A gente falou que com o desenvolvimento da radioatividade, o Rutherford ele fez um experimento do bombardeamento de uma fina folha de ouro através de um canhão de partículas alfa. A partícula alfa é uma partícula radioativa que ela possui carga positiva. Ele colocou 2 alunos dele para fazer esse experimento. E eles ficavam lá horas e horas observando aquele experimento e eles viam que quase sempre o canhão funcionava conforme esperado. A partícula atravessava a tal folha de ouro. Só que uma a cada 10.000 vezes acontecia da partícula alfa ter o seu caminho desviado na folha de ouro. Ao invés de atravessar a folha de ouro, ela ricocheteava e voltava. Isso era visto por uma chapa fotográfica e tal. E aí, como é que ele explicou esse fenômeno da partícula alfa que ricocheteava na folha de ouro? A cada 10.000 partículas alfa que era bombardeada na folha de ouro, digamos que 9.999 passavam pela folha de ouro. Uma a cada 10.000 ricocheteava, voltava, ia para um caminho aleatório. Como a partícula alfa tinha carga positiva, ele estava propondo que, raríssimas vezes, a partícula alfa encontrava a partícula positiva do átomo de ouro, que era o próton. Então, a forma do Rutherford pensar é que ele concordava com Dalton, ele concordava com Thomson, mas ele vai propor uma explicação para a organização do átomo. Como o átomo estaria organizado? Um núcleo com carga positiva, onde estariam os prótons, e os elétrons no entorno, como num sistema planetário. Ele nunca propôs elétrons girando, ele só propôs uma organização. Como o Sol e os planetas, a carga positiva ficaria no meio e os elétrons ficariam no entorno. Só que existia uma distância brutal do núcleo para os elétrons. Era uma distância tão grande que, se a gente fosse comparar com algo do dia a dia, se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, do tamanho do Maracanã, por exemplo, o núcleo seria apenas a bola e os torcedores seriam os elétrons. A gente vê o quão distante uma coisa estaria da outra e o quão pequeno é o núcleo de um átomo. E apesar de ser muito pequeno, ele é muito denso, muito pesado. Muito pesado. Então, essa foi a forma que o Rutherford fez para explicar o átomo. O átomo de Rutherford tem organização, núcleo e eletrosfera. Tem os seus problemas? Tem os seus problemas, mas foi o que tinha na época, né? A gente está falando aqui de século XX, 1900 e batatinha, 1920, mais ou menos. Você não tem tanta tecnologia, não tem tanto equipamento eletrônico. Então, isso é o melhor que tinha. Aconteceu alguns fenômenos que o próximo modelo atômico se desenvolveu. O próximo modelo atômico a ser falado é o modelo atômico de Bohr. Aí, por isso que na questão 4, está escrito assim, ó, descreva a contribuição de Balmer para a compreensão do espectro de linhas do hidrogênio. Né? E, no final, a pergunta fala aqui, como essa relação foi fundamental para a evolução da teoria atômica
e como ela foi posteriormente explicada pelo modelo atômico de Bohr. Isso aqui está nessa parte aqui dos slides. Ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu também não consigo voltar tudo, revisar tudo porque é muita coisa. Os espectros eletrônicos, eles estão aqui. A gente falou bastante dessa aula, né, sobre radiação eletromagnética, sobre a luz visível, sobre a radiação ultravioleta, a radiação infravermelha, sobre a luz branca poder ser decomposta em diferentes comprimentos de onda. E a gente falou num experimento que o Balmer fez. Cadê? Passa aqui. O Balmer, ele fez aquele mesmo experimento lá do Thomson, de colocar dentro de uma ampola de vidro dentro dessa ampola via-se um clarão, literalmente um raio. Né? Esse raio ele era verde. Mas a gente sabia, desde os anos 1700 alguma coisa, pelo Isaac Newton, quando a gente pegava a luz que vinha do Sol e colocava num prisma, você conseguia decompor a luz branca nas 7 cores do arco-íris. O que o Balmer fez? Colocou um prisma diante desse clarão que ele tinha, desse raio verde do átomo de hidrogênio. Quando esse clarão verde passava no prisma, a cor verde, na verdade, não era verde. Aquele verde estava decomposto em 4 cores. Vermelho, verde, azul e violeta. Eram 4 cores que ele via naquele espectro. O que o Balmer fez? O Balmer conseguiu criar uma equação para poder correlacionar aquelas cores. Ele conseguiu equacionar uma relação entre essas cores. Mas como assim? Como eu relaciono cores? Cada radiação colorida ela tem um determinado comprimento de onda. Esse vermelho que era visualizado era uma radiação com comprimento de onda 656. O violeta, 410. Então ele conseguiu fazer uma equação que juntava todos esses comprimentos de onda. A equação foi essa, né? A gente fez exercícios sobre isso daqui. Inclusive, na lista de exercícios, lá na turma de farmácia, na turma de engenharia civil, muita gente pediu para eu resolver a questão 13, tá? A questão 13 é toda resolvida com essa equação aqui, equação de Balmer ou Rydberg, tudo bem? Então, através dessa equação, o Balmer conseguiu achar uma relação entre esses valores. O interessante dessa relação de valores é que nessa equação eram sempre colocados números inteiros. Não existia, por exemplo, o valor 2,5. Não existia o valor 3,2. Existiam apenas números inteiros. Apenas números inteiros. Daqui, né, vão nascer os primórdios, os indícios do que no futuro seria chamado de mecânica quântica. Então, né, voltando aqui na questão 4. Descreva a contribuição de Balmer para a compreensão do espectro de hidrogênio. Qual foi a relação que ele descobriu entre os comprimentos de onda das linhas espectrais de hidrogênio? Ele descobriu essa equação que correlacionava, né, dando a resposta da questão, correlacionava as cores observadas. E como isso foi fundamental para o modelo atômico de Bohr, é que futuramente, né, o Bohr descobriu que quando um átomo absorvia energia, o elétron saltava de uma camada para outra. E quando ele retornava à camada original, ele liberava aquela luz na forma de radiação, que podia ser visível ou não. Se caísse, se a onda eletromagnética
fosse entre 400 e 800 nanômetros, aí ela é visível. Qualquer valor acima de 800 nanômetros, a radiação, a gente fala que ela é infravermelha. É uma radiação que os nossos olhos não conseguem captar. Se a radiação for abaixo de 400, a gente diz que a radiação ela é ultravioleta. Uma radiação que também não é captada pelos nossos olhos. Professor, isso que você está falando agora, eu tenho que decorar? Não. Se eu tivesse que cobrar alguma coisa disso, eu colocaria na prova. Colocaria para vocês uma tabelinha lá. Do número X, o número X é visível, acima de 800 é infravermelho, abaixo de 400 é ultravioleta, eu colocaria. Tá bem? A questão número 5, ela mostra aquelas variações, né, que o Thomson fez para poder descobrir o elétron. Tem aqui o tubo A, tubo B, tubo C. Aqui mostra aquelas variações que ele fez. Ele colocou tipo um objeto, ele viu que aquele raio gerava sombra. Ele colocou um moinho, ele viu que o moinho se movimentava. Ele colocou uma partícula carregada positivamente, ele viu que atraía, né? Então aqui é uma questão meio que múltipla escolha, né? Você vê que quais são as opções que melhor se encaixam na explicação. Bem, deixa eu ver o que eu posso falar mais. Todas essas questões você consegue fazer, tá? Todas essas questões você consegue fazer olhando para os slides com esse material, com esses materiais. Agora, uma questão que inculcou muita gente, que eu fiquei um pouco surpreso, o pessoal está com muita dificuldade, foi essa questão 13. Então, por isso que eu vou trazer ela aqui para o slide, para a gente resolver pelo menos uma dessas daqui. Deixa eu trazer para cá. Tanto na farmácia quanto na engenharia civil, o pessoal estava um pouco desesperado e viram que essa questão aqui é muito tranquila de resolver. É porque no dia vocês vão poder estar com a calculadora e isso, na calculadora, cara, você faz isso aqui em 2 minutos, ou menos. Então a questão número 13 diz o seguinte. Utilizando a equação de Rydberg, calcule as 4 primeiras transições eletrônicas do átomo de hidrogênio e escreva em qual região do espectro eletromagnético elas podem ser observadas utilizando as seguintes séries. Essa equação de Rydberg, ela é uma equação que ela é mais abrangente do que a do Balmer, mas ela tem a mesma cara. O Balmer acaba sendo só uma das opções da equação do Rydberg. Que equação é essa? Essa daqui. Professor, eu tenho que decorar a equação? Eu tenho que decorar a fórmula? Não. Se eu tiver que cobrar essa equação aqui, eu vou colocar na prova para vocês. A única coisa que vocês precisam saber é onde colocar os valores para poder chegar no resultado final. Pronto, essa ao quadrado. Aqui, essa é a equação. O lambda é o que você quer descobrir. Isso aqui é o que você quer. O RH é um valor constante. Ih, peraí, deixa eu botar. Não! Deixa eu botar com minha caneta. O RH é uma constante. É 0,011. É sempre esse valor. Tem que decorar? Não. Isso estaria na prova. O que você precisa entender e ficar claro para você é essa questão de N1 e N2. O que seria o N1 e N2? Deixa eu passar aqui uma canetinha. O N1, que tem que ser colocado ao quadrado, sempre vai ser esse número aqui, ó. Se eu estiver falando de Lyman, o N1 sempre vai ser igual a 1. Se eu estiver falando do Balmer, o N1 sempre vai ser igual a 2. Se eu estiver falando do Paschen, o N1 sempre vai ser igual a 3. Tá.
Então, já que eu tenho um valor de N1 para cada um desses cientistas, qual vai ser o valor de N2? O valor de N2 sempre vai ser um valor inteiro superior a esse número. Se para o Lyman o N1 é sempre igual a 1, o que eu vou usar para N2? N2 eu vou usar os números inteiros, maiores que ele. 2, 3,4, 5, assim por diante. Como ele pede 4 primeiras transições eletrônicas, aí você usaria as 4 primeiras. 2, 3, 4, 5. Né? São 4 valores. Então, essa questão 13 só é uma questão muito grande. Muito grande, muito grande. Não precisa resolver ela toda, não. Tá? Eu vou fazer a primeira transição do Lyman. Vamos lá. 1 sobre lambda. Lambda é o que eu quero descobrir. É igual. O que é o RH? O RH é esse número aqui, ó. 0,011. Isso aqui é dado na prova. 0,011. Que multiplica 1 sobre N1 ao quadrado. Aqui é N1. O N1 sempre é igual a 1. Então, eu vou colocar aqui. A fórmula me manda colocar esse número ao quadrado. Bota ele aqui ao quadrado. Menos 1 sobre N2 ao quadrado. Quem é o N2? Eu vou começar pelo N2 igual a 2. Eu vou botar 2 ao quadrado. Bom, como é que eu resolvo isso? 1 sobre lambda. Isso aqui você vai fazer na calculadora. Vai botar 0,011 que multiplica. 1 ao quadrado é 1. 1 sobre 1 é 1. Menos 2 ao quadrado é 4. Na calculadora você bota 1 dividido por 4 é 0,25. Aí você vai fazer 1 sobre lambda igual 0,011 vezes 1 menos 0,25 dá 0,75. O que eu faço agora, matematicamente, algebricamente falando, para tirar o lambda ali de baixo? Vou mandar o lambda aqui para cima e o valor dessa conta eu vou mandar ali para baixo. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, quanto que dá 0,011 vezes 0,75. Isso aqui dá 0,00825. Isso aqui é igual a lambda. Aí quando você faz na calculadora, 1 dividido por esse valor, você vai achar lambda igual a 121. O lambda, nesse caso, é dado em nanômetros. Essa é a resposta. Para o N2 igual a 2. Aí depois você faria com N2 igual a 3, igual a 4, igual a 5. Aí você teria vários valores de lambda. Para o Lyman, você vai observar o seguinte, que todos os valores dele são valores menores que 400 nanômetros. Qualquer valor menor que 400 nanômetros, a radiação está no ultravioleta. Então, os valores do Lyman, você sempre achariam valores no ultravioleta. O Balmer, ele trabalha na região visível. E os outros? Os outros sempre trabalhavam no IV. O que significa IV? Significa infravermelho. Tá bom? Isso é uma matemáticazinha básica para saber qual comprimento de onda a gente vê nesses espectros. Beleza. Isso aqui foi uma questão que o pessoal da farmácia, o pessoal da engenharia civil também estava com muita dúvida. E deixa eu voltar aqui para a lista. Aqui da questão 23 para baixo são questões de números quânticos. Né? Você pode tentar fazer a questão
Da questão 15, né, você tem essas questões aqui, ó. Eu acho interessante a gente pegar a questão 15, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Eita. Aqui. Questão 15. Observe a distribuição eletrônica a seguir e responda. Letra A. Quantas camadas eletrônicas existem nessa distribuição? É só a gente separar aqui, ó. Tudo que tem o número 1 grandão é a primeira camada. Tudo que tem o número 2 grandão é a terceira camada. Tudo que tem o número 3 grandão é a terceira camada é picotada. E tudo que tem o número 4 grandão é a quarta camada. Então, letra A. Quantas camadas eletrônicas existem nessa distribuição? Resposta: 4 camadas. Letra B. Indique o número de elétrons no subnível mais energético. Qual que é o subnível mais energético? É o último. O último é o subnível mais energético, esse aqui. Quantos elétrons eu tenho? Apenas um. Resposta: 1 elétron. Letra C. Indique o número de elétrons no subnível mais externo. O subnível mais externo é aquele que tem o maior número grandão. Aqui, repara comigo, aqui é o número 1, aqui é 2, aqui é 3, vemos para o 4 e voltamos para o 3. Qual é o maior número grandão? É o 4. Então, a gente fala que o 4 é a camada mais externa. Letra C. Indica o número de elétrons no subnível mais externo. É esse aqui, ó. Como é 4s2, são 2 elétrons. Maravilha. Letra D. Indique o número de elétrons por nível. Ah, é só você ver assim, ó. O número 1 grandão, quantos elétrons você tem? 2. Na camada 2, 2 mais 6, 8. Na camada 3, 2 mais 6, mais 1. 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Na quarta camada, 2. Aí você poderia botar assim, né? Por camada. Primeira camada. Segunda. Terceira. Quarta. Camada. Essas camadas eletrônicas, elas têm nome, né? Elas são uma homenagem ao cientista Kelvin. Aí a primeira camada é chamada de K. Aí a partir da próxima segue o alfabeto. K, L, M, N. Então, na primeira camada nós temos 2, na segunda 8, na terceira 9 e na quarta nós temos 2. Bem? Então, essa questão 15 eu também acho bem importante, bem relevante para a prova. Ô, professor. Sim. Você pode ir para o número 22, por favor, que eu fiquei na dúvida de uma coisa que eu escrevi aqui? Uhum. Deixa eu botar aqui. Deixa eu puxar para o slide. Sim, pode falar, dúvida. Então, foi na letra D, só que na verdade é que eu não fiquei muito satisfeita com a forma que eu respondi aqui. Eu queria saber se na prova, por exemplo, se fosse cair alguma coisa do tipo, eu escreveria dessa forma mesmo, gente, no caso, né? Tipo assim, eu fiz a distribuição eletrônica. Aí na D tá perguntando quais os elétrons com maior energia. Aí, no caso, o subnível mais energético seria o último. Só que aí tá perguntando do elétron em si. E eu botei, tipo,
o subnível mais energético. Na minha resposta tá tipo 5D4, que fazendo a distribuição seria o mais energético. Só que por estar perguntando do elétron com maior energia, eu fiquei na dúvida se, tipo assim, é dessa forma que eu deveria responder, colocando o mais energético, o subnível mais energético, né? E não o elétron em si. Deu pra entender o que eu tô falando? Deu para entender perfeitamente a sua dúvida. Realmente, a questão ela está mal formulada, essa daqui. Né, eu peguei essa questão de um livro, mas eu nem parei para ver que ela realmente está, a própria questão, ela está levantando essa dúvida. A letra D, marquei E, mas é D. Quais elétrons? Não, é D ou E? É a D mesmo. É D mesmo, tá. Quais os elétrons com maior energia e com menor energia? É justamente isso. Os elétrons com maior energia, eles são os elétrons do último subnível. Os elétrons com menor energia são os elétrons do primeiro subnível. Então, os de menor energia sempre vão ser um S2. Sempre, sempre, sempre. E os de maior energia? Eu acho que você achou 5D alguma coisa, né? Foi 5D? 5D4. 5D4. Então, os elétrons com maior energia são os elétrons no 5D4. Perfeito. Aí, quando a gente chega na letra E, a gente viu o seguinte. Na formação de um cátion divalente, qual subnível teria seus elétrons mais facilmente removidos? Só um minutinho. Tungstênio, configuração eletrônica. O tungstênio, número atômico 74, ele tem como configuração eletrônica abreviada isso daqui, né? É o 6s2, 4f14. Sei nem se isso está na ordem energética certinho. Mas independente de estar na ordem energética certinha ou não, a gente tem que saber que na hora de remover o elétron, a gente sempre vai procurar a camada mais externa. A camada mais externa é a camada 6, que é o maior número. Então, respondendo a letra E. Na formação de um cátion divalente, qual subnível teria seus elétrons mais facilmente removidos? Apesar de não ser a camada eletrônica mais energética, é a mais externa que é removida. Né? Em que sentido a gente pode pensar em elétrons com maior energia? Existe uma teoria que diz o seguinte: quando você tem um átomo, o núcleo, ele atrai os elétrons da eletrosfera para o núcleo. Diz-se que quanto mais próximo o elétron está do núcleo, mais estabilizado esse elétron está. Quanto mais distante, mais energético ele está. Só que essa regra, ela se passa por uma questão de repulsão. Como assim questão de repulsão? O subnível 4F14 é um inferno, porque são 14 elétrons no mesmo orbital, um dando porrada no outro, uma repulsão eletrostática, é uma confusão danada. Então, apesar da camada 6 ser uma camada mais externa, ela está mais distante do núcleo, né? E, obviamente, na hora que a gente vai remover elétron, a gente sempre vai remover dessa camada mais distante do núcleo. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de instabilidade. Uma camada mais interna, mas que tem 14 elétrons, um metendo a porrada no outro, porque eles têm carga igual, apesar de spins contrários, isso aqui é bem ruim. Né? Então, a gente acaba colocando o subnível 4F como um subnível mais energético. E o 5D? O 5D só tem 4 elétrons. Mas o subnível 5D ele comporta até 10 elétrons. Então, energeticamente, a gente costuma colocar isso depois. Mas, na hora de remover, é da camada mais externa. Mas você removeu não, você falou perfeitamente aqui. Quais os elétrons com maior energia? São os elétrons do 5D4. São os elétrons do 5D4. É uma média, né? Tipo assim, essa camada 6 é a camada mais externa. A camada 4F14 tem um monte de elétrons, mas ela está um pouquinho mais interna. São vários efeitos acontecendo ao mesmo tempo. A camada 4F14, o subnível 4F14,
ele tem a questão de estabilidade por proximidade do núcleo, mas ele tem a instabilidade de um monte de elétrons ali causando repulsão um ao outro. A camada 5D, né, ela é uma camada meio termo. Ela não é nem a sexta nem a quarta. Ela é uma camada que está ali, né, comporta até 10 elétrons, apesar de estar só com 4, mas ela tem essa questão. Não está tão externa, não está tão interna. Então, por isso que tem essa dificuldade, né? É realmente difícil de entender isso aqui, tá? É realmente difícil de achar uma solução para a gente entender o fato dessa configuração energética. O que você pode entender é o que os livros mandam a gente fazer. Na hora de perguntar quem são os elétrons de menor energia, são sempre os mais internos, vai ser sempre um S2. Quem é o de maior energia vai ser sempre o último subnível. Não importa a explicação, não importa se você duvida ou não da explicação. Se a questão manda você responder quais os elétrons de maior energia, são os elétrons do último subnível. E ponto, né? Não tenta pensar nisso, que essa mecânica quântica, ela realmente deixa a gente surtado. Então a definição é essa. E a letra E, na formação de um cátion divalente, qual subnível teria seus elétrons mais facilmente removidos? A é a camada mais externa, essa daqui, tá? Quando a gente vai tentar pensar em soluções e como explicar isso aí, a gente acaba ficando meio surtado. Deixa para os físicos calcularem as energias no computador aí, e a gente que é químico, biólogo, a gente só coloca isso aí na ordem que os físicos descobriram. Tá legal? Não ouvi o seu feedback. Talvez seu microfone tenha ficado desligado. Mas Não, qualquer coisa é só. professor, entendi agora. Obrigada. Show? Então, valeu. Então, quando a gente fala da próxima lista, que é a lista de tabela periódica, a gente tem muito pouco aqui, na verdade, que a gente vai aproveitar. Por quê? Muito pouco, muito mais da lista anterior do que dessa lista. Porque na lista de tabela periódica, da questão 1 até a questão 10, a gente está falando de questão literalmente de tabela periódica, do posicionamento dos elementos, de como a gente faz para achar a posição dele certinho na tabela e tal, diferenciar grupo e família, grupo, família de período. Então, muito pouco a gente aproveita aqui, né? Porque a maior parte dessa lista, ela estava uma lista mais focada para as propriedades periódicas. Por conta da biosemana, a gente só viu uma propriedade periódica, que foi a carga nuclear efetiva. Na verdade, a gente viu duas: a carga nuclear efetiva e a gente viu o raio atômico. Tá? Então, eu vou relembrar vocês rapidinho o que significa essa carga nuclear efetiva e o raio atômico. Né? Então, quando a gente vê de energia de ionização em diante, eu não posso cobrar nada disso, porque eu não consegui trabalhar. Né? Então, se eu tivesse que cobrar alguma coisa de tabela periódica e propriedades, eu só poderia cobrar só até 17. Trata de raio atômico, blindagem, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer uma revisão rápida sobre isso, a ponto de deixar vocês, né, ligados e sem dúvidas disso para a prova. Então, quando a gente coloca aqui no slide da tabela periódica, não sei se é esse ou outro. Não, esse aqui, tabela periódica final. Eu vou refrescar a memória de vocês também, né? Que nessas aulas de tabela periódica, a gente aprendeu a dar nome para essas famílias, né? Família 1, metais alcalinos. Família 18, gases nobres. A gente aprendeu diversas divisões da tabela periódica. A gente aprendeu que algumas famílias têm nome, outras não. A gente aprendeu que existem algumas divisões na tabela periódica, diferencia os elementos por serem metais, ametais, gases nobres, e o hidrogênio, que nem é nem uma coisa nem outra. A gente aprendeu
que existe a possibilidade de classificar os átomos pelo estado físico, né? Na natureza só existem 2 elementos químicos que são líquidos na temperatura ambiente, o HG e o bromo. A grande maioria é sólido e alguns são gasosos. Então, a parte bem bobinha de tabela periódica, né? Nada assustador. E a gente fez um exercício bem interessante na sala de aula, que a gente usou quase que uma aula inteira para fazer esse exercício. Que exercício foi esse? A gente, a partir da configuração eletrônica do átomo, a gente conseguiu pegar uma tabela periódica em branco e preencher exatamente o elemento na posição correta. Esse foi um exercício bem legal. A gente fez até uma espécie de gincana. Gincana não, mas foi uma dinâmica bem legal, né? Na sala de aula. E aí, quando acabou a tabela periódica, a gente entrou em propriedades periódicas. A gente conversou que propriedades periódicas são literalmente propriedades que elas aumentam ou diminuem com o passar dos períodos, das linhas da tabela periódica. E a gente comentou da primeira propriedade, que era a tal da carga nuclear efetiva. Tá? A carga nuclear efetiva, eu ensinei de uma forma para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Eu ensinei dessa forma aqui. Eu ensinei para vocês que tinha essas regrinhas. Adianto para vocês que essa regrinha aqui em escrito vai estar na prova, tá? As regras de Slater, estragando um pouco da surpresa. Isso que está escrito aqui nesse slide vai estar na prova. Porque para calcular a carga nuclear efetiva, você tem que saber essas regras de Slater. Tá? Mas eu não sou muito de pedir para as pessoas decorarem esse tipo de coisa. Então, vai estar na prova isso daqui. A gente comentou sobre como faz para calcular a carga nuclear efetiva. Tem aqui no slide, bonitinho, a gente fez isso em sala de aula, né? A gente calculou, aprendeu a calcular. Não vou voltar aqui, tá? Porque eu pretendo terminar essa aula aqui às 5. Não posso passar disso, tenho um compromisso agora. Então, revisa o slide como calcula a carga nuclear efetiva. E aí, através dessa ZEF, né? A gente chama ela de ZEF porque a legenda dela é ZEF, mas significa carga nuclear efetiva. E a gente explica muita coisa. A gente consegue explicar muita coisa a partir dela. Então, deixa eu falar de raio atômico antes de misturar a carga nuclear efetiva. A gente falou que o raio atômico ele varia na tabela periódica em determinadas condições. O raio atômico ele varia da seguinte forma. Em uma mesma família ou período, ele varia de cima para baixo. De forma que, por exemplo, se a gente pega a família 1, o H é o átomo menorzinho. E o FR é o maior átomo que tem, né? O maior raio atômico que existe é o dele. Tá? E se a gente pega uma linha da tabela periódica, se a gente pega um período, por exemplo, segundo período, tem esses elementos aí. Como é que cresce? Como se dá o crescimento do raio? O raio ele cresce da esquerda para a direita. Quanto mais à direita da tabela periódica, menorzinho o tamanho do raio. Quanto mais para a esquerda, maior o tamanho do raio. O legal é que a ZEF ela não serve para explicar esse slide anterior. É besteira tentar explicar por ZEF por que cresce de cima para baixo. Aqui, já chegou o aviso aqui do Google Meet que vai encerrar a aula daqui a pouco. Mais 15 minutos que eu tenho. É besteira. Como é que eu explico que o raio vai aumentando descendo uma família ou um grupo da tabela periódica? É muito fácil. Cada elemento da família está num período. Os períodos da tabela periódica vai do 1 ao 7. O período nos diz uma informação importante sobre o átomo. Nos diz a quantidade de camadas eletrônicas. Então, o hidrogênio tem uma camada eletrônica. O lítio tem 2. O Na, que é o sódio, tem 3. O K, que é o potássio, tem 4. Até o Fr, que é o frâncio, tem 7. Então, quanto maior o número de camadas,
maior o tamanho do átomo. Show de bola. Não tem o que reclamar. Está muito bem explicado. Aumentou o número de camadas eletrônicas, o raio do átomo aumenta. Show de bola. Só que, para o período, aí é mais difícil explicar. Por quê? Quando a gente pega o mesmo período da tabela periódica, eu peguei os elementos do segundo período. Todos eles têm 2 camadas. Então, como é que eu explico o tamanho diferente? Será que não era de se esperar que todos eles, por terem 2 camadas, teriam o mesmo tamanho? Não, não tem o mesmo tamanho. O Li é o grandão da família. O Ne é o menorzinho. Aí a explicação vai pela ZEF. Quando você calcula a ZEF de cada um desses elementos, você vai achar valores bem diferentes. Deixa eu riscar a tela aqui só para vocês entenderem. Digamos que a ZEF aqui, eu vou chutar o valor, tá? Não tem de cabeça. Para o lítio, sei lá, vai dar 2,2. Para o Ne, a ZEF vai dar, sei lá, 8,1. Como é que eu interpreto o valor da ZEF? Como é que eu interpreto o valor da ZEF? Eu interpreto da seguinte forma. Quanto maior a ZEF, mais o elétron mais externo está sentindo a atração do núcleo. Como o núcleo é positivo e o elétron negativo, e opostos se atraem, o elétron está sendo cada vez mais atraído para o núcleo e o átomo fica pequenininho. Presta atenção, inversamente proporcional. Quanto maior a ZEF, menor o raio. Quanto maior a ZEF, menor o raio. Tá? Então, como que eu posso esperar esse comportamento para quando eu removo ou para quando eu adiciono um elétron no átomo? Então, vou colocar aqui para vocês. Cadê raio iônico? Deixa eu achar aqui, só um minuto. Aqui, ó, raio iônico. Você sabe que o íon acontece quando o átomo ganha elétron ou quando ele perde elétron. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente pega o elemento sódio, a configuração eletrônica dele é essa. Digamos que ele tenha esse tamanho. É um átomo que tem 3 camadas. E, claro, eu desenhei só uma bolinha aqui. Não vou desenhar 3 camadas. Eu desenhei uma bolinha para representar um átomo. Se eu transformo esse átomo num cátion, significa que eu vou remover elétron. Se eu tiver que remover elétron, eu vou remover dessa camada aqui. Se eu removo um elétron, ele vai ter essa configuração eletrônica aqui agora. E ele vai diminuir. Tá? Ele vai diminuir. Por quê? Primeira explicação. Primeiramente, inicialmente, ele tem 3 camadas eletrônicas. Quando eu removo um elétron, ele passa a ter 2 só. Se ele passa a ter 2, o tamanho do cátion sempre vai ser menor do que o tamanho do átomo original. E como é que eu explico isso matematicamente? Eu explico pela ZEF. Se você calcula a ZEF aqui, e você calcula a ZEF aqui, aí você vai achar valores diferentes. Digamos que aqui, sei lá, eu vou chutar, tá? 8, vou achar aqui, sei lá, 9,2. E aqui eu vou achar 9,8, por exemplo. Como é que eu explico o raio do Na+, do cátion, ser menor do que o átomo neutro? Eu explico de 2 formas. Primeira forma, porque eu tenho apenas 2 camadas. Aqui eu tenho 3. Segunda forma é a forma matemática de explicar. Calculei as F. Isso aqui são valores que eu chutei, tá? 9,2. Aqui é 9,8. A diferença é pouca? Não estou nem aí se a diferença é pouca. Se você tem as F maior, significa que o raio é menor. Porque você tem mais atração núcleo-elétron. Então, decore, aprenda essa relação. Quanto maior as F, menor o tamanho do raio. Não importa se a gente está falando do raio do átomo ou do íon, cátion ou ânion. Então vamos continuar com essa discussão aqui, falando agora para o ânion.
Se a gente pega, por exemplo, o elemento S, que é o elemento enxofre, ele também tem 3 camadas, termina com 3s2, 3p4. Aí é interessante porque o enxofre, ele é um camarada que ele gosta sempre de ganhar 2 elétrons. Se a gente coloca 2 elétrons nele, a gente vai ter uma explicação legal. Uma explicação legal não, melhor. A gente vai ter um efeito legal e difícil de explicar, porque é o seguinte. Quando eu coloco 2 elétrons nele, o elétron entrou aqui no subnível 3p. Ora bolas, o átomo neutro ele tem 3 camadas. E o íon, mais precisamente o ânion, ele também tem 3 camadas. Ué, por que o íon é maior, o ânion, ele é maior que o átomo neutro se eu não aumentei o número de camadas? Ah, aí você não consegue explicar pelo número de camadas. Obrigatoriamente você tem que explicar pela F. Se você fizer a F aqui para o enxofre, elemento F, digamos, ó, vou chutar um valor, tá? Não sei. Digamos que aqui você acharia, sei lá, 12,1. Aqui você acharia um valor menor que 12. Vou chutar um valor. Você acharia, sei lá, 8,2. Aí é fácil de explicar. Você vai fazer um cálculo para poder explicar isso daqui. Muito fácil. Quanto maior as F, menor o raio. Como é que eu explico o ânion ter crescido? É porque as F diminuiu. Coloquei o elétron, as F diminuiu. Se as F diminuiu, o raio aumenta. Show de bola. A relação entre F, que é a carga nuclear efetiva, a gente serve muito bem para explicar essa questão do átomo. É o tamanho do átomo, o raio dele. E as propriedades periódicas, né, na nossa disciplina, ela parou aqui. A gente ainda teria 3 coisas para falar. Da energia de ionização, que é a energia necessária para se remover um elétron. A gente teria a afinidade eletrônica. Cadê a afinidade eletrônica aqui, meu Deus? Afinidade eletrônica, que a afinidade eletrônica é a energia que um elétron libera ao receber um elétron. E a gente teria uma propriedade chamada de eletronegatividade, que é o quanto de elétrons de uma ligação química um átomo atrai. Tá? Mas isso aqui não, a gente não vai ficar no prejuízo. Assim que a gente tiver a nossa próxima aula, assim se é segunda-feira agora a outra, a gente fala disso aqui para seguir em frente. E quando a gente for falar de ligações químicas, essas 3 propriedades elas vão ser necessárias para a gente estudar as ligações químicas. Então a gente não vai, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar no prejuízo. Tá? Então, voltando aqui para a lista de exercício, deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais ou menos uns 5 minutos no máximo. Tá legal? Vocês só vão fazer até, se tiver fazer, vai fazer só até número 17. Da 18 em diante é a energia de ionização e não vai ficar para essa prova, tá legal? No mais é isso. A revisão era isso. Lembrei de uma coisa importante. Lembrei de uma coisa importantíssima. Quando vocês estiverem estudando teoria atômica, modelos atômicos, estudem bem o desenvolvimento do modelo quântico. Como que o modelo quântico ele foi estabelecido? Porque não tem um único cientista para explicar o modelo quântico. Tá? Existem vários cientistas. Então, quando a gente tem aqui, cadê? Teoria atômica. Até o modelo de Bohr, a gente tinha uma única pessoa. Para o modelo quântico, teve o Max Planck. Não vou falar, a gente já falou em sala de aula, da energia quantizada. Teve o Albert Einstein, do efeito fotoelétrico, e teve esses dois, o Bohr usou, para poder colocar no modelo atômico dele. Vamos lá. Quando o modelo de Bohr foi começando a ficar ultrapassado, aí o modelo quântico ele foi melhor desenvolvido. Nossa. Cadê? Aqui, e entrou também o de Broglie. O de Broglie foi um cara
que descobriu que o elétron ele não era só partícula, ele tinha caráter de onda e partícula ao mesmo tempo. Então, o modelo quântico principal ele está enraizado no Max Planck, no Albert Einstein e no de Broglie. Esses três camaradas foram essenciais para o modelo quântico moderno, que é atribuído principalmente ao Schrödinger e ao Heisenberg. Qual é a característica principal do modelo quântico? No modelo quântico, o elétron não é uma bolinha que fica girando em torno do núcleo. O elétron não fica em órbita, ele fica em orbital. O orbital é a região do espaço com maior probabilidade de se encontrar o elétron. O elétron está naquela região, está naquela esfera, está ali. Qual o movimento que ele está fazendo? Não fazemos ideia. Velocidade? Não fazemos ideia. A gente sabe que o cérebro humano tem uma baita de uma limitação para entender o que é o elétron, já que ele tem caráter de onda e partícula ao mesmo tempo. Tá? Então, saiba diferenciar os modelos clássicos, que vai até o Bohr, até o modelo atômico moderno, ou modelo de orbitais. Os cientistas que contribuíram, Max Planck, Albert Einstein, de Broglie, foram fundamentais para essa compreensão que chegou no Schrödinger e no Heisenberg, nesses dois aqui. O que se deu nesses cientistas para a gente ter esse modelo quântico, né? Tá legal? Então, galera, parar de compartilhar. Mas era isso. Se vocês se basearem nisso aí, espero que vocês tenham gravado. Se vocês conseguirem gravar, coloca numa pastinha do Google Drive ou sobe o vídeo lá pro YouTube e passa para os colegas verem a revisão, né? Importante, né? Se algum colega desesperado, o professor deu aula, o professor deu uma monitoria extraoficial. Isso aqui não, isso que eu estou fazendo não faz parte da UFRJ, né? Isso aqui foi uma revisão, foi uma tira dúvidas e o pessoal está aplaudindo. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenha contribuído aí para vocês entenderem melhor um pouquinho. Quando for na segunda-feira, quem vai dar a prova para vocês é a professora Patrícia, tá legal? Ela vai estar lá. Que bom que vocês gostaram. Então, boa prova para vocês. Eu estou embarcando para o Rio Grande do Sul no domingo, vou fazer um congresso lá, volto na sexta. Aí, quando for na sexta, eu já pego a prova. Não devo entregar a prova na próxima segunda, porque tem muita prova para corrigir. E no mais, a gente se fala. Se bater qualquer dúvida, fala com a Patrícia, que ela me liga. Eu apareço até em vídeo chamado lá para tirar dúvida de vocês, tá? Mas não desesperem para a prova. Se vocês fizerem esse exercício, ela vai estar bem tranquila de fazer. Nicolas está com a mãozinha levantada, quer falar alguma coisa? Foi sem querer, eu pensei que era o parabéns. Tá ótimo, Nicolas. Então, beleza, gente. Muito obrigado. Isso aí. Estudem, revisem essa lista e um abraço. Boa prova para vocês.